Coronavírus, CID-10, é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus, Covid-19. Bem-vindos ao primeiro episódio do Sua Visão no Exterior, o podcast da Samérica Trade, criado para trazer informações sobre o que acontece no mundo do comércio exterior. Eu sou o Luiz Paulo e vou ser o mediador desse papo, e aqui comigo estão Tatiana Reis e Rafael Esteves. E hoje o assunto não podia ser outro: coronavírus e os seus impactos diretos no comércio exterior. Bom, como vocês viram na explicação do Rafa lá no começo, a gente vai falar um pouco sobre os impactos que o corona tem tido na economia como um todo e principalmente no comércio exterior. Tati, como começou lá na China, que é um grande player, né, do comércio exterior, se não um dos maiores, conta pra gente quando que você começou assim, a sentir os efeitos do coronavírus no seu dia a dia de trabalho. Bom, a gente começou a sentir os efeitos do coronavírus logo depois do Ano Novo Chinês. Porque teve uma pausa, né, que já era esperada, a pausa para o ano novo feriado deles, que é um feriado que dura mais ou menos uns 15 dias. Depois disso, a gente demorou mais uns 15 ou 20 dias para começar a obter algumas respostas da China. Tem que acontecer em fevereiro, que estão chegando hoje. A carga chegou hoje, dia 30, então a gente sentiu um atraso de praticamente um mês e meio, nas nossas operações. Algumas operações elas ainda estão paradas por conta disso, porque as pessoas elas estão retomando agora e não estão entendendo ainda muito bem o que está, como operar agora, se a China está funcionando, o que está acontecendo. Rafa, para você também foi assim? Sim, então, a gente até teria uma reunião com um cliente nosso que queria nos apresentar um fornecedor da China, de um produto que ele gostaria de importar. Atrapalhou nessa reunião, a gente não conseguiu se reunir, não conseguiu dar andamento nesse projeto. Como a Tatiana falou, para a gente pedir frete também foi um pouco difícil lá no começo do ano, no Ano Novo Chinês. Já foi difícil por conta do Ano Novo Chinês, que realmente eles dão uma parada, né, e diminui a velocidade em que eles respondem os e-mails. Ainda mais teve a complicação desse novo vírus, que atrasou todo o projeto, qualquer pessoa no mundo, eu acho, hoje em dia, que não estava prevendo. E assim, depois, né, obviamente o vírus veio pra cá, aí as coisas se enrolaram de vez mesmo, e a gente agora aí há quase umas 2 semanas, estamos nesse regime de quarentena, e eu queria saber como que isso tem afetado o trabalho de vocês. Aliás, o profissional de comércio exterior consegue trabalhar bem em home office? Bom, a gente já tinha um know-how em home office, porque cada funcionário da Samérica fica 2 dias em casa trabalhando em regime de home office. Então, pra gente, a gente sente um pouco o contato do dia a dia, mas o trabalho transcorre normalmente. Sim. A gente já estava acostumado com isso, né? Não foi uma novidade, porque como muitas empresas tiveram que tomar essa medida, que a gente já estava no trending do mercado, né? Muito antes Sim. de estar acontecendo. Estávamos à frente. Na vanguarda do home office. Exato. Na vanguarda do home office, exatamente. Então, assim, para o dia a dia dessa América, isso não afetou. O que a gente sente o que impactou no nosso trabalho? Os fretes ficaram mais caros, a gente tem clientes que estão sentindo essa mudança, essa adaptação, então o tempo de resposta para alguns processos estão um pouco mais demorados do que eles deveriam ser no dia a dia. Essa é a principal dificuldade para a gente. A dificuldade dentro dessa América ela é pequena, a gente realmente sente falta dos colegas no dia a dia, mas a gente já estava acostumado com esse padrão. A gente sente realmente uma dificuldade maior na parte externa. Quando a gente depende de outras pessoas. É isso mesmo que eu ia perguntar, porque apesar do trabalho da Samérica em si funcionar muito bem, obrigado, em home office, eu acredito que os clientes de vocês, eles não tenham essa mesma facilidade
E também, quando declarou-se a pandemia, eu acho que teve um certo pânico aí e os clientes começaram a dar uma retraída. Eu acredito que isso refletiu aí. Sim, refletiu. Somos uma empresa pequena ainda, né? Mas pelo menos durante a semana a gente tinha de 2 a 3 solicitações de custos, né? Para verificar o custo de uma importação, ou então para verificar alguma exportação, fazer algum tipo de estudo, e tudo caiu de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. E nesses últimos anos o mercado estava em retomada, estava em crescimento, e essa nova crise aí causada principalmente por conta do coronavírus deu uma dificultada em todos os nossos processos. A gente sente que as pessoas estão dando uma retraída. Eu acredito que isso seja geral, não seja específico do comércio exterior, mas que as pessoas elas estão segurando um pouco porque é o medo do desconhecido, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a esses 15, 20 dias, ou se a gente tiver que ficar mais tempo ainda, não em confinamento, em isolamento social, o que isso vai impactar? Então, eu acredito que as pessoas estejam segurando mesmo um pouco do investimento e um pouco das vendas, porque a gente não sabe onde isso vai dar. Então, e essa falta de clareza para o futuro também influencia muito no dólar, que é uma fonte primária quase assim do nosso trabalho, né? Então, se o dólar estiver muito alto, é ruim para exportação, é ruim para importação, porque aí, principalmente para importação, né? Porque aí a gente não consegue, desestimula o cara que quer importar a fazer qualquer negócio, né? Por exemplo, cada real que ele vai gastar aqui é vezes 5. Hoje em dia, no dia de hoje, dia 30 de março, que a gente tá gravando, é vezes 5. Então, quem tinha no começo do ano passado, por exemplo, era 3 e pouco, agora tá 5 e pouco. Quase mundo, dobrou, né? Outro mundo, né? Quase dobrou o patamar que ele tinha que ter para conseguir fazer uma importação, mesmo que pequena. A Organização Mundial do Comércio, por exemplo, eles têm dado algum direcionamento, algum panorama, alguma recomendação que seja, ou não? Vocês estão trabalhando assim, como todo mundo, meio que no escuro. Eles falaram, a OMC disse que o crescimento global deve permanecer fraco no início de 2020, né? Mas eles disseram isso faz umas 2 semanas. E realmente, acho que até o segundo trimestre, pelo menos, vai permanecer em queda. Porque o que acontece no primeiro trimestre impacta o que acontece no segundo trimestre e assim por diante. Aconteceram muitas demissões. Nos Estados Unidos, acho que foram mais de 3 milhões de pessoas demitidas, salvo engano, foi um número muito alto, muito elevado. Isso impacta muito, né? Exatamente, força de trabalho, né? Exato. Você tira a força de trabalho da economia, a economia morre, né? E mais perto da gente aqui, as nossas autoridades brasileiras, o governo, os ministérios, enfim, como que tem saído sobre isso, tá? Bom, o governo brasileiro tomou algumas medidas, principalmente em relação à importação e exportação de equipamentos médicos. Por exemplo, ele reduziu para 0 as tarifas de imposto de importação de todos os produtos que são necessários para o combate ao coronavírus. E para você exportar esses mesmos produtos, agora você tem uma licença de exportação extraordinária, porque geralmente você tem esse tipo de licença de exportação só para produtos de cunho militar ou belicista. E alguns outros pouquíssimos casos. Dificilmente você tem uma licença para exportar, porque os governos, em geral, fomentam a exportação, não colocam entrave. Cigarro, então, né? existe assim, cigarro, armamento, ou qualquer coisa que esteja ligada ao exército. Então, são pouquíssimos produtos que você vai encontrar esse tipo de coisa. Agora você tem essa licença extraordinária para reter esses produtos aqui, porque o país está se precavendo. Na verdade, o que a gente sente é que esse tipo de produtos da área de saúde, eles vão ser afetados, tanto a importação quanto a exportação vão ser afetados no médio prazo, porque tá todo mundo tentando se segurar. Sim, sim. Exceto pela China, que todo dia eu recebo 1 ou 2 e-mails diferentes vendendo máscara. Estão retomando agora, né? Você vê. Wuhan Eles estão retomando. Em Wuhan ficava a maior fábrica de máscaras da Ásia, se eu não me engano. É verdade, ironicamente, né? O lugar que iniciou é o que mais produzia máscaras. Exatamente. Então tem até umas teorias da conspiração que a gente tem ouvido a respeito disso, mas isso não vem ao caso. Então, tirando essa parte da China, a gente sente que todos os outros países, pelo menos na área médica, eles estão sendo afetados. A troca comercial está sendo afetada, porque tá
todo mundo sendo afetado pelo coronavírus no momento, né? Sim. Parece que o pico aqui nos Estados Unidos, na Itália, ele ainda não aconteceu, então as pessoas estão segurando, porque a Itália, o sistema de saúde está colapsado. Em cidades dos Estados Unidos, isso também está acontecendo, e aqui no Brasil, parece que a gente já está com 70% das UTIs ocupadas. Sim, e Então, olha que a gente tudo tomou atitude cedo, né? O isolamento social no Brasil Sim. começou teoricamente antes dos outros, né? Assim, Sim. na Exatamente. comparação, né? Na escala, a gente começou antes do que os outros começaram. A Itália mesmo deixou a coisa correr solta, tentou lá o isolamento vertical. Os Estados Unidos a mesma coisa. Ontem mesmo o Trump falou que agora A Espanha também. Espanha também, a própria Inglaterra. Então esse é o único não, né? Uma das coisas positivas que o Brasil fez em relação à situação do corona. Então, assim, a área médica ela vai ser mais afetada do que as demais, eu acredito que sim. Mas as trocas comerciais, no momento, elas tá fazendo só aquilo que já estava programado, que já estava para acontecer mesmo. Porque as empresas no mundo todo estão sendo afetadas. Ou seja, não está tendo As pessoas não estão trabalhando. não está acontecendo investimento novo, não está tendo coisas novas, é só o que estava mais ou menos planejado, é isso? Exatamente, Isso só mesmo. que já estava assim, a toque de caixa, porque ninguém vai comprar uma máquina agora sem saber como é que vai estar a economia daqui a uns 30, 40 dias. Correto. E isso que muitas pessoas surgiram voltaram, aliás, com a ideia de lockdown vertical, né? Em vez de ser o horizontal para todo mundo. Só que isso tem alguns problemas que impactam todo mundo. Principalmente a economia, né? É o grande dilema que o mundo está tentando resolver. Sim, Tanto é que movimentos de bancos centrais, de países no mundo inteiro, injetando crédito na economia, bilhões, até trilhões, os estados colocaram recentemente. Foi trilhões mesmo. Oferta de crédito. Aqui no Brasil já tá tendo algum movimento em relação a isso. Eu recebi algumas propagandas de financiamento a pequenos empreendedores do BNDES, assim, acho que para segurar mesmo o caixa das pequenas empresas. Ainda não li mais a respeito, mas parece que algumas ações nesse sentido já estão sendo tomadas para segurar o que dá para segurar nesses 30 dias. Eu acredito que vai ser mais ou menos isso que vai levar. Se a gente ficar quietinho. Algo tem que ser feito, né? O isolamento acho que ele é fundamental para fazer aquele tal que muito se fala de achatar a curva. Eu acho que o isolamento, ele tem funcionado bem. Mas, assim, além desses incentivos do governo e essas outras coisas que vão vir, vocês acreditam que tem algumas outras coisas que o empresário pode fazer? Principalmente o empresário, né, que opera no comércio exterior. Tem algumas outras coisas que ele pode fazer para tentar se segurar aí durante essa crise? É uma boa pergunta, que a gente tenta solucionar dia a dia também. A pergunta de $1 milhão. Eu acho que, assim, exatamente, aquela que vai tornar todo mundo um pouquinho mais rico. Mas eu acho que, no momento, avaliar realmente o que é necessário comprar e o que não é, porque o dólar está muito instável. A situação toda é muito instável. Buscar utilizar todos os tipos de incentivos que forem possíveis, tipo ex-tarifário, drawback, tudo aquilo que te fizer pagar menos imposto nesse momento. Fazer um planejamento a médio prazo daquilo que você precisa comprar e daquilo que você pode vender. Também porque, assim, se você não pode atender ao mercado externo, não se queime por pouco nesse momento. O brasileiro ele já tem uma fama feia lá fora, porque assim, as pessoas no momento que estão em crise, elas procuram o mercado externo, e aí depois, quando as coisas melhoram aqui dentro, viram a cara para as pessoas que estão comprando lá fora. Então, assim, se você está querendo internacionalizar seu negócio, tenha o cuidado de não fazer isso no momento. Ou faça com muito cuidado, muito estudo. Eu acredito que pode... faça com muito cuidado. Pode soar como oportunismo, né? Exatamente. Sim. Faça isso como um projeto a longo prazo. Então eu acho que assim, segurar realmente os gastos agora, talvez seja a melhor forma. Eu sei que isso pode parecer um pouco contraditório, levando em consideração que a gente vive do serviço, mas é um momento em que a economia está muito instável. Então tudo aquilo que o pequeno e o médio empresário for fazer, ele tem que ser muito bem calculado para mitigar os riscos mesmo. E sempre assim, procurar... Desculpa, pode falar. Procurar incentivos, financiamentos que tenham juros baixos. O Banco do Brasil opera muito com isso, né? Não estou fazendo propaganda de forma alguma, mas existem produtos que eles têm que ajudam. Então, procurar se informar
mais sobre incentivos, financiamentos, esperar de maneira que reduza os seus riscos, se você for fazer alguma coisa que seja muito urgente mesmo. Acho que o planejamento nesse momento é fundamental. E pelo que você fala, pelo que a Tati falou, essa questão de reduzir os riscos não é só os financeiros, né? Também tem os riscos de imagem aí, que volta naquilo que a gente falou de parecer oportunista, de já piorar essa imagem que o brasileiro tem lá fora. Então é calcular os riscos de forma macro, não só o financeiro, né, Rafa? Exatamente. E também outra coisa muito importante é ficar atento a todas as medidas governamentais, principalmente que o Brasil está fazendo em relação ao coronavírus. Por exemplo, hoje foi, na segunda-feira, a expectativa do Senado de aprovar aquele voucher corona, né, de R$600 por 3 meses para profissionais liberais, né, pessoas que trabalham por conta, como diriam antigamente. Isso, os autônomos. Que não têm condição de... Exato, autônomos. Pessoas que não têm condição de trabalhar agora devido a esse isolamento proporcionado pelo coronavírus, né? Então ficar atento a essas medidas do governo, saber como ela vai impactar, se você tem como ser beneficiado por alguma medida desta, ou se você vai ser prejudicado. Às vezes você é prejudicado por ações do governo, né? Na maioria dos casos a gente é prejudicado por ações do governo, mas em alguns casos a gente consegue tirar alguma vantagem, né? Então sempre ficar atento, principalmente nesses períodos de crise, às ações que o governo toma. Uma dúvida de leigo mesmo, do cara que não está dentro desse mercado tanto quanto vocês, porque eu acredito que vários produtos, eles são de consumo essencial, e algumas coisas o Brasil importa, e não estou nem falando de vacinas, que a probabilidade é que a China consiga fazer essa vacina primeiro e que se importe, mas eu estou falando de outras coisas que permeiam, até máscaras, a gente já citou aqui anteriormente, mas existem essas coisas de essencial que o Brasil pode importar, e que, digamos assim, um empresário que costuma importar outras coisas, ele pode fazer esse shift, essa transição meio que no esforço coletivo para ajudar a importar essas coisas de necessidade básica? Então, exceto pelos produtos de saúde, existem outros. Se os produtos forem... eu digo de produtos de saúde, aqueles que são utilizados para combater o coronavírus. Outros tipos de produto, eles requerem licenças. Por exemplo, se você for comprar alimento, ele requer licença da Anvisa ou do MAPA. Então, existem alguns tipos de produtos que só determinadas empresas vão continuar importando por conta dessas licenças. Novas empresas que queiram fazer isso, elas têm que ir atrás, elas têm que preparar a empresa para isso, porque existe uma série de exigências que têm que ser cumpridas para importar certos tipos de produtos. Tatiana, não foi liberado agora para alguns casos da Anvisa? Tinha comentado comigo, você podia falar. Só para esses do coronavírus mesmo. A minha dúvida era em cima disso, se por conta da situação existiria algum regime especial que previa isso, ou se pode vir a ser criado, né, um regime só para esse momento, digamos assim, temporário. Então, eles estão, até onde eu vi, eles estão, não há exigência de registro de estabelecimento na Anvisa para importar máscara, esse tipo de insumo. Que normalmente deveria haver, porque tudo aquilo que for ligado à saúde, você precisa ter o registro de estabelecimento na Anvisa. Então, para esse momento em específico, aquilo que for mais urgente, você teoricamente consegue. As pessoas, elas estão tentando, e a gente ainda não tem os resultados práticos disso, se vai chegar aqui na alfândega e vai parar. Vai para Curitiba. Você vai para Curitiba, exatamente. Curitiba é o limbo. Né? A burocracia é grande. Exatamente. Mas existe esse cuidado do governo de facilitar a importação desses insumos relacionados ao combate ao Covid-19. O resto, até onde eu sei, continua o de sempre. Porque a gente ainda não está numa crise de desabastecimento para dizer que você vai importar alimentos sem as devidas preparações. Tudo continua... Tem as exigências mínimas, que o MAPA... O Anvisa
solicita, né? Exige. Solicita. Sim. Sim. Por isso que eu disse que era uma pergunta de leigo mesmo, de que não fazia ideia. Porque imagina que no popular, né, as pessoas às vezes pensam isso. Se juntar todo mundo e importar junto, sei lá, álcool em gel, não resolveria? Às vezes as pessoas têm esse pensamento mais simplista por não conhecer. Por isso que eu trouxe essa pergunta. Mas eu acho que tirando a China vai ser difícil alguém querer mandar álcool em gel para algum lugar. E também, às vezes, o nosso mercado, nossa economia ainda é muito regulada e muito fechada em vários aspectos. Dificultam, de fato, muito, por exemplo, que o empreendedor consiga uma importação de determinada coisa. Tem muitos passos, né, para que seja uma economia mais aberta. A tal economia liberal ainda está longe, né? Tá. Sim. A recomendação é sempre que você busque a legislação para verificar o que está acontecendo e que você vá atrás de algum profissional de comércio exterior, porque pelo menos nesse momento as informações estão bastante jogadas, eu acho, então exige uma pesquisa maior e para você não tentar realmente trazer o álcool em gel de qualquer lugar sem conversar com desses profissionais ou sem pesquisar se isso é possível, porque o que vai acabar acontecendo é você investir um dinheiro e às vezes ficar com a mercadoria presa ou ter que correr atrás de licenças ou exato. De última hora, o que sempre torna tudo mais caro. Resumindo, é não agir no impulso, né? Na hora do pânico aqui, tentar fazer as coisas atropeladas pode ser muito pior lá na frente. Não. Nos próximos dias a gente solta um conteúdo dizendo o que pode. Eu acredito que se as pessoas quiserem acompanhar no nosso blog, a gente pode falar melhor sobre esse assunto, discorrer e dar dicas desses produtos que são necessários agora para conter essa pandemia, o que precisa para cada um. Mas eu recomendo que as pessoas pesquisem. O link do nosso blog na publicação. Olha, a gente deixa. Mais rápido que eu ia falar isso agora, que o link está na descrição, mas o Rafael já falou, estamos reforçando aqui, bem como o link de todas as redes sociais da Samérica, para que as pessoas consigam acompanhar em outros canais também. E agora, né, já chegando nos nossos finalmente, agora a pergunta é mais o que vocês pensam no pessoal / profissional de vocês, mas o que tá no coraçãozinho de cada um, assim, qual a perspectiva otimista pro futuro, ainda em meio à crise. Eu acho que é importante a gente trazer alguma coisa mais positiva. Então, o que vocês, de forma acreditam, projetam para esse futuro da economia, né, como um todo, porque a economia como um todo vai afetar o comércio exterior. Enfim, quais são as perspectivas de vocês para o futuro? Bom, é um pouquinho mais... um pouquinho profundo, realmente existe uma certa reflexão. Mas eu acredito que as pessoas elas vão sair mais solidárias disso tudo. Eu tenho recebido bastante contatos da China, de pessoas perguntando, mandando dicas para sair só se necessário, para usar máscara, para usar luva, para passar álcool, para tomar cuidado, dizendo que eles conseguiram, que a gente vai conseguir também. Então, eu acredito que a solidariedade vai emergir disso tudo e que talvez no futuro mais próximo a gente consiga chegar mais perto do fair trade a partir disso. De um comércio, de uma troca mais, acho que mais humana também, porque a gente às vezes é tão impessoal, né, e isso tá trazendo uma pessoalidade, as pessoas se preocuparem, mandarem mensagem, pedir para você se cuidar. Então eu acredito que vai tornar o comércio exterior mais humano no geral. E eu espero que isso seja um resultado positivo. É algo que a gente ainda não falou no blog, mas é bom que você trouxe a coisa do fair trade. Eu acho que é um tema muito legal, principalmente nesse momento, mais do que nunca. Acho que é algo que a gente pode falar lá no blog também. E o comércio foi uma coisa que sempre uniu as pessoas, né? Sempre deixou as diferenças de lado, desde os tempos antigos até hoje em dia, né? Que sempre o comércio é algo que estimula o diálogo, né? Porque senão você não vai comprar o que você quer. Sim. É sempre a melhor saída. De certa forma, a amistosidade também, né? Porque quando as pessoas estão fazendo uma relação de comércio, rola sempre algo mais amigável, né? Ninguém tá julgando ninguém. As pessoas querem o bem comum, né? No caso, o cara que tá vendendo um produto, ele quer que o produto resolva e ele precisa do seu dinheiro. E essa é a troca justa. Exatamente. Tanto é que a globalização, né? Lá pro fim da década de 80, começo da década de 90, que começou de fato a globalização no mundo, né? A grande explosão, foi onde
os conflitos em escala global acabaram, né? Sim. Sumiram, assim, não existiram mais. Em escala global, sim. Só foram coisas mais localizadas, né? Não existiu mais uma guerra fria estabelecida, né? 2 polos, não se conversavam, né? Hoje em dia todo mundo quer comprar de todo mundo o mais barato possível, principalmente agora os chineses, né? Os chineses considerados socialistas são os maiores compradores dos Estados Unidos e vice-versa. Isso há 30 anos atrás 30, 40 anos atrás, uma maluquice, né? Mas hoje em dia, graças ao comércio internacional, o diálogo conseguiu que essas diferenças fossem, pelo menos, um pouco deixadas de lado. No mínimo contornadas, né, Rafa? No mínimo contornadas, exatamente. Para que conseguissem... Quando você vai negociar com outra pessoa, você tem existe uma tentativa de aproximação da cultura, você procura entender um pouco melhor. Então eu acho que isso também gera essa aproximação, que você deixou um pouco dessas divergências de lado, porque você passa a entender certos aspectos. Então você começa a entender como funcionam as coisas, ou entender um pouco melhor a postura do outro. Então eu acho que o comércio, nesse sentido, ele aproxima mesmo. E eu acho que isso é um tema... Isso daria um tema para um outro podcast. Tema muito bom. Já vão criando pautas amarradas em pautas. Já vai criando o multiverso do podcast. Sua visão exterior. Nunca é demais reforçar que a higiene básica, lavar a mão. Assim, eu sei que existe a histeria do álcool em gel, mas já é provado e muito bem provado que um sabão, uma água bem lavada já mata o vírus. Então, assim, o álcool em gel, ele só é mais prático, né, pra você fazer na rua ou na correria, mas a água e o sabão resolve. Apesar de difícil, de complicado, de atrapalhar a vida de todo mundo, o isolamento ainda é a melhor chance que a gente tem de retardar a propagação do vírus, porque ele vai se propagar, infelizmente, porque não existe uma paralisação total 100%, mas o quanto a gente conseguir retardar, tomar os cuidados de higiene, o quão logo a gente vai conseguir passar por isso, como os amigos da China têm alertado a Tati aí. É mais um jogo de paciência, né? Sim. O problema, na verdade, é numérico, né? Esse é o grande problema, né? Que o contágio dele é muito amplo e rápido, o número de pessoas que vai precisar do atendimento médico vai ser muito grande. O número de pessoas que estão morrendo vai ser tanto comparado às pessoas infectadas. Só que não vai ter leito para a quantidade de pessoas infectadas. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Não, de fato, a mortalidade em si. Né? Se você for ver em números mesmo, eu estava dando uma olhada hoje nas estatísticas, do dia 8 para cá, multiplicou por 7 o número de pessoas infectadas no mundo. Dia 8 estava com mais ou menos 100 mil pessoas infectadas, hoje já estamos com 700 mil. O problema é a velocidade mesmo, então por isso que esse isolamento é importante, que todos esses cuidados de higiene também são importantes. Só complementando o que você disse. Vamos dizer assim, uma pessoa infectada, ela leva cerca de 5 dias para infectar mais 2 pessoas. E a pessoa que precisa de um leito, os poucos casos que chegam a precisar de internação, eles vão ficar internados no mínimo de 10 a 15 dias. Ou seja, a conta já não fecha aí. E o número de pessoas dobre nessa velocidade quer dizer que entra mais pessoas do que dá tempo das que entraram sair. Então, é aí que é o grande gargalo da coisa. Exatamente. Bom, eu acredito que a gente conseguiu abordar bastante o assunto. O papo correu muito bem. Por isso que a gente está chegando aqui ao final do nosso primeiro podcast. Espero que todo mundo tenha gostado. Continue nos acompanhando. E para finalizar, Rafa, suas considerações finais. Só queria falar para todo mundo se cuidar realmente com a higiene pessoal. Aí, sempre que chegar da rua, necessário for sair, tomar um banho, pôr as roupas para lavar a mão. E as empresas, os empresários ficarem muito atentos à macroeconomia do país, porque alguns economistas já estão falando em recessão e isso pode ocasionar alguns problemas para as empresas. Então, sempre ficar atento ao que está acontecendo na economia. Ótimas recomendações. Reforço a parte da higiene, reforço também a parte do se manter informado. Eu acho que agora, mais do que tudo, buscar planejamento, buscar investimentos, buscar isenções, tudo aquilo que puder realmente fazer você se segurar nessa crise e gastar menos. Mas acho que o
O mais importante agora é ficar em casa mesmo. A gente tem que levar isso em consideração, olhar o exemplo dos outros países e agir diferente, porque eu acho que a gente vai passar disso da melhor maneira possível. E se precisarem de dicas de home office, a gente tá aqui. Exato. Mas é isso, se cuidem, saiam somente se necessário, isso vai passar. Se planejem, eu acho que tudo questão de planejamento e trabalho, acho que a gente consegue passar por isso melhor se planejando. Muito bem. Se cuidem, é isso. Muito bem, Tati, muito bem, Rafa. Muito obrigado aos dois e muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. A gente está muito feliz de ter conseguido finalmente gravar esse primeiro podcast e garantimos que na semana que vem estaremos de volta para continuar trazendo mais informações sobre o comércio exterior, a economia em geral, porque no meio de tanta informação bagunçada, a gente quer tentar ser, pelo menos, vamos trazer um pouco de organização para que o pânico não tome conta. Então, as redes sociais das Américas vão estar na descrição, bem como o blog, o site. Continuem lá no blog, tem muita coisa legal. Então, nos vemos semana que vem. Até a próxima. Tchau, Tati. Tchau, Rafa. Tchau. Tchau, Luiz. Pronto. Tchau, Rafa. Até semana que vem.